continuidade aos nossos encontros, nessas observações aí com relação às emoções, que não é um aspecto tão fácil de lidar com a espécie humana, mas talvez seja a coisa mais real que tenhamos dentro da gente. Quando pensamos que o nosso corpo é real, os físicos dizem que existe mais espaço nele do que existe coisas sólidas. Os nossos pensamentos são extremamente fugidios, mas quando nós estamos sentindo algo, nós estamos mais do que nunca presentes. Eu costumo pensar assim, que não existe uma contradição maior do que dizer assim, nas emoções nós somos mais concretos do que tudo. Porque quando você está sofrendo, você está sofrendo. E se você já sofreu alguma vez, você sabe o que eu estou dizendo. A dor te faz presente mais do que nunca. Então, entender, compreender, explicar, de alguma forma, esse mundo emocional nosso, talvez seja o nosso grande desafio. E este ano, nós começamos refletindo algumas coisas sobre algumas emoções. Nós falamos sobre o ressentimento. Eu me lembro das surpresas das pessoas pensando que ressentimento era um sentimento, uma emoção. E quando viram que era um sentimento que se repete, ficaram intrigados com a ideia. Vimos alguma coisa sobre a culpa, o medo, o ciúme, a preguiça. E hoje vamos tentar ver alguma coisa sobre a violência. Em quase todos os outros eu usei aquele exemplo do vento, que é o ar em movimento. Quando ele está em pouca velocidade, é possível lidar melhor com ele do que quando ele vira um furacão. A maioria das emoções, esse exemplo se aplicou. E quando chegamos na preguiça, nós vimos que era justamente o oposto. A lentidão da emoção era que geralmente nos causava os grandes problemas para enfrentá-la, identificá-la e transformá-la. Nós estamos hoje tentando ver e pensar sobre a violência. Será que aqueles exemplos anteriores se aplicam? Será que a violência é uma emoção? Ou será que as emoções, existindo, precisam se expressar de alguma forma? E uma das formas de se expressar seja através da violência. Será que é assim? Será que a violência é apenas um comportamento externo e que você o identifica pelos movimentos que ele faz, sem se dar conta do que está por trás? Ou de fato a violência é uma emoção? Eu não tenho as respostas para essas perguntas e a ideia que me motivou a fazer isso é que a gente começasse a pensar juntos, refletir juntos. Então eu trouxe alguns textos de alguns livros básicos, por exemplo, psiquiatria básica, neurologia, psicologia, livros religiosos, onde eu pensei e tirei alguns textos desses livros, colocando-os aí para que pudéssemos pensar juntos, refletir juntos. Alguns é possível que venhamos a concordar, outros é possível que venhamos a não entender, outros é possível que venhamos a discordar. E a ideia é justamente essa, é que pudéssemos pensar juntos, mas não pensarmos iguais, onde cada um pudesse refletir sobre aquilo que está vendo e tentar ver onde é que aquilo se aplica ou aquilo se identifica na sua própria existência, na sua própria vida. Os nossos postulados são postulados sempre baseados na multidimensionalidade e na pluriexistencialidade. Acho que ficou claro desde o primeiro momento que chegamos aqui, falando das emoções, que elas não são frutos apenas de uma existência, nem apenas de um corpo, mas de um complexo que está envolvido em tudo isso. Com a violência não poderia deixar de ser diferente. Mas eu recebi, como essas mensagens que todo mundo recebe aí pelo WhatsApp, uma mensagenzinha, que hoje de manhã estava falando com o Jânio, nós estávamos rindo sobre ela. Eu vou falá-la aqui para que a gente possa rir juntos, tá certo? E tentar entender também porque a ideia por trás, ela reflete mais ou menos isso do que eu estou pensando. Na mensagenzinha do nome de outra pessoa, mas eu imagino que seria mais ou menos assim. Se vocês me vissem assim, ó. E aí,
alguém chegar para você e dizer assim: Paulo, onde você vai assim? Tão lesto, circunspecto e ajaz atribulado. Provavelmente a piadazinha diz assim: eu ia apenas no banheiro. Mas depois de tudo isso, vou procurar um dicionário para saber o que é que você está dizendo. Então, a ideia é desses tratados todos, que tem um monte de ideias e de palavras, tá certo? Que não fazem sentido a princípio, mas que precisamos então discutir o que é que está colocando lá. E muitas vezes precisamos de um dicionário para decifrá-las. Com as emoções acontece o mesmo fato. Então a ideia aqui é, eu trouxe os textos como eles estão escritos, e a gente pensar juntos e discutindo sobre isso, para que ninguém precise sair daqui atrás, então você está simplesmente querendo ir no banheiro, mas ter que ir atrás do dicionário para entender o que o cara estava dizendo lá. Seria mais fácil dizer: meu filho, eu estou com dor de barriga, eu vou no banheiro. Ficava mais fácil. Então, a emoção, ela tem esse complexo de coisas, de situações, de eventos. E vamos tentar entender o primeiro ponto. Depois, nós então discutiremos. A minha ideia, eu coloquei aqui várias, era a gente não se perder no eu tenho que cumprir o que está escrito. Se a gente ficar aqui 1 hora discutindo 2 slides, está ótimo. A gente pode passar esse término para o mês seguinte. A ideia é que a gente saísse daqui realmente com algum conteúdo estabelecido, com alguma ideia que foi refletida, com algum acréscimo à nossa existência. Então, não se prendam a isso, eu vou mostrar as ideias, vamos discutindo elas, tá certo? Se der 9 horas, a gente encerra e passamos para outro dia, tá bom? Porque também mais de 1 hora fica cansativo para todo mundo, tá bom? Tá certo assim? Então vamos pensar juntos, tá certo? Eu vou mostrar a ideia, vou explicá-la e vamos então discutindo cada coisa que for aparecendo. Olha só, o início da violência. Lembre-se que os nossos postulados são postulados multidimensionais, pluriexistenciais. No processo da evolução, o princípio espiritual ou consciência, logo nós levamos em conta que nós estamos crescendo, evoluindo, transformando, adquire experiências, emoções e conhecimentos através do trânsito pelos diferentes reinos da natureza, nos quais desabrocham os recursos divinos que se encontram em germes. Alguém tem dúvida quanto a isso aí? A gente acha que esse princípio espiritual, a nossa consciência, ele está evoluindo, ele está se transformando, desde o reino mais primitivo aos reinos mais desenvolvidos, tudo isso está em transformação. E transformação significa mudança, significa adaptação, significa morte, significa recomeço, significa uma série de outras coisas que podemos imaginar. Tudo bem até aí? Ok. Existe em nós, no nosso corpo físico, o dormir do mineral. Alguém concorda com isso? As energias aglutinadas, de aglutinação molecular do vegetal. Os instintos animais, desabrochando as faculdades da inteligência, da razão, da consciência, na fase humana, avançando para conquistas da intuição, que se dará mais à frente. Você acha que em você aí tem alguma coisa mineral? Você acha que tem? Isso aqui são ímãs que se juntam. Se botar o outro lado, né, eles se afastam. Nesse reino mineral tem leis que se comportam assim e assado. Aqui você tem duas, uma de atração e de repulsão. Nomes iguais se repetem, nomes diferentes se atraem. Isso existe em nós, é o que eu estou querendo dizer. Porque existem elementos químicos dentro da gente e que, portanto, eles também estão atuando em nós. Mas nós não somos só isso. Isto aqui pode ser considerado violência. Se você botar seu dedinho aqui no meio e eu fizer assim, ó, dói. A partir do momento que doeu, eu posso chamar que é uma violência? Ou o ato em si não tem nada a ver com violência? O
O que é que nós, como humanos, chamamos de violência? Mas eu estou dizendo aqui que em nós existe o dormir do mineral. Ele já está dormindo, suponhamos que eu já dormindo aqui. Posso aleatoriamente afirmar dessa forma? E em nós existe o dormir do mineral. Aí existe um outro ser no nosso sistema, na nossa Terra, que se chama vegetais. Os vegetais absorvem minerais da Terra, transformam esses minerais, fazem reações e passam essas reações para o meio em que eles vivem. Transformam elementos, gás carbônico, em oxigênio. Nós recebemos o oxigênio, devolvemos a eles gás carbônico. Então existe em nós, melhor, existe no vegetal o mineral, mas ele tem características a mais do que o mineral. Ele tem alguma outra coisa. Ele transforma a matéria, ele transforma a energia, ele faz várias reações de minerais. Tudo bem até aí? Existem outros seres na nossa superfície da Terra. Os animais. Os animais têm também, na sua composição, vegetais, minerais, e eles têm alguma outra coisa a mais que os caracteriza como animais. Ele já, a reação mineral, a reação semelhante ao vegetal, ele come o vegetal, esse vegetal entra dentro dele, se transforma, faz um monte de reações, e ele então continua existindo aquela coisa toda. E nele existem algumas coisas mais. Instinto, podemos chamar isso? Sobrevivência. Vocês já viram violência no mundo animal? Já? O que é que vocês acham que é violência? É um comportamento externo. Vocês já viram um bem que vi, deste tamanho assim, enfrentar um gavião? Principalmente a fêmea. Se o gavião se aproxima do ninho, ela sabe que não tem a menor chance da luta, mas ela enfrenta o gavião. Ela enfrenta como? Ó, seu gavião, eu sou de paz, não vamos fazer nada. Ela enfrenta com algum comportamento, concorda? É um comportamento violento. Vocês já viram um beija-flor? O beija-flor também enfrenta o gavião. Ele é menor ainda. Se você pegar um beija-flor na mão, quase sua mão se fecha. Se você olhar o bico dele, é tão sensível. Mas ele, com aquele biquinho sensível, tenta se defender. Ele pica você. É uma violência? Tudo bem então? Vamos pensando aí, tá? Reações, instintos, comportamentos agressivos. Tudo que é agressivo é violência. Então, a partir do momento que ele pudesse pensar, né? Olha só. Ok. Então podemos dizer que ele tem instinto? Instinto não é pensar, certo? Aí aqui está dizendo assim: vegetal, os instintos do animal, desabrochando as faculdades de inteligência. Então, quando desabrocha a faculdade de inteligência, da razão, na consciência, na fase humana. Então, o que caracteriza o humano é ele ter inteligência, razão. Mas dentro dele tem o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. E agora ele tem uma partezinha que o diferencia de todos os outros. Assim como o vegetal se diferencia do mineral porque ele tem características diferentes. Ele tem uma coisa acrescida, a mais. Já imaginou o vegetal querendo se comportar como mineral? Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Ele também não anda, mas ele farfalha no ar, quando o vento bate nele. Não tem jeito. É da composição dele não reagir dessa forma.
Mas ele não anda, ele está lá parado, suscetível a todas as informações, a todas as violências que a natureza impõe. Aí aparece um outro ser que se locomove, que é capaz de se defender, se esconder, se proteger instintivamente. Se ele começasse a dizer, eu sou uma árvore, e o daqui não está, porque a árvore não se locomove, o que aconteceria com este animal? Ou seja, quando qualquer ser quer se colocar na posição de uma outra espécie inferior, ele simplesmente perece, porque não está usando suas características que o caracterizam, que colocam ele como aquele ser. Um animal sem instinto, você acha que ele iria sobreviver? Não. Lá vem o leão, um porco. Que leão? Puxa, está brincando comigo? Chato, você já era. Você precisa do instinto de preservação para correr do leão. Nem todos conseguem, mas alguns sim, e por isso você se mantém. Alguém foi mordido de cobra aqui? A cobra é violenta? Ou você invadiu o lugar dela? A princípio, qualquer animal, se você invade o terreno dele, ele foge de você. Ele só lhe ataca quando ele está sem saída, ou por algum outro instinto. Fome. Então, quando você tem fome, você pode se tornar violento. Aí nós chegamos então na consciência humana. Em nós, no nosso corpo físico, levando apenas em consideração uma dimensão, nós temos o reino mineral, nós temos o reino vegetal, nós temos o reino animal e nós temos agora uma outra característica. Nós somos humanos. Mas ser humano é se comportar como humano. Concordam comigo? Já imaginou se você quisesse virar uma pedra? Já imaginou se você quisesse virar como uma planta? Ou como um animal? O que aconteceria com você? Então tudo leva a crer que nesse processo de evolução, cada espécie tem que ir assumindo sua característica. E o seu comportamento é determinante para a interpretação de quem ele é. Achamos que chegamos na inteligência e na razão. Tudo leva a crer, como a natureza está em constante mudança e evolução, que virá uma fase posterior. Não chegamos ainda a ela, mas tudo nos leva a crer que será assim. Estamos chamando ela aqui de intuição. Em face das centenas de milhões de anos transitando nas experiências rudimentares, transfere naturalmente de uma fase para outra a conquista lograda. Então, o vegetal, ao longo de muitos anos, ele absorve a vida mineral e transfere para ele parte do que o mineral tem. O animal, por comer o vegetal, transfere da parte vegetal muitas coisas para ele. E lá está ele sendo caracterizado. O animal está lá com suas características. Nós, nos alimentando dos animais, dos minerais e dos vegetais, transferimos para nós características de cada um. Mas devemos ter em nós algo que nos caracteriza como humanos. Porque senão, nós estamos então numa fase anterior. Ser bípede e implume não quer dizer que sejamos homens. Quando os gregos disseram isso, um deles pegou uma galinha, arrancou todas as penas e soltou-a na rua. Aí está um homem. É bípede e é implume. Não é só isso. Precisamos de alguma coisa a mais. Nós estamos falando de quê? Violência. Você acha que tem violência aqui? Na força aglutinadora dos minerais? Você acha que tem violência no mundo vegetal? Você já foi
Passou por uma urtiga. Ela já tocou em você carinhosamente. Você já esteve num curral de animais? Já levou uma carreira de uma vaca? Mas sabe que isso é possível acontecer? Como você classificaria esses comportamentos? De violentos? Ou não? Ou será que o que você pensa que é violência tem uma emoção por trás dela? Emoção ou instinto? Porque estamos herdando isso de algum ponto, de algum lugar, de alguma outra espécie. Existem animais mais instintivos do que outros? Vocês acham? Tem uns mais inteligentes que outros? Isso me dói. Não existe inteligência em animal. O animal tem instinto. Inteligência é uma coisa peculiar à espécie humana. Ampliando as possibilidades de desenvolvimento na imediata, em que supera os impositivos anteriores para incutir as novas aquisições. Então, eu só posso dizer que uma planta é planta se ela superou os minerais. Eu só posso dizer que um animal é animal se ele superou as duas fases anteriores. Eu só posso dizer que um homem é homem se ele suplantou as fases anteriores. Então em nós tem alguma coisa diferente. Tem instinto? Tem. Emoção também. Emoção característica humana. Inteligência característica humana. Mas essas coisas, elas não estão tão puras, tão originais, porque elas estão herdadas disso e estão em desenvolvimento na espécie humana. O mineral está se transformando no vegetal. O vegetal está se transformando no animal. E em nós, esses três estão se transformando. Tudo bem até aí? O raciocínio? Então, tudo está em transformação. O que está em transformação não é perfeito, porque o perfeito não se transforma, por isso ele é perfeito. Está certo? Ok? No salto das expressões animais para o ciclo de humanidade, durante muito tempo tem lugar a fixação dos instintos e dos automatismos fisiológicos que se transferem para a manutenção da existência, enquanto eclodem as faculdades superiores da vida, que se encarregarão de libertar-se das constituições penosas do primarismo. Então vejamos, em nós há inúmeras funções automáticas. Nós vivemos num automatismo de ordem fisiológica, que se não existisse nós pereceríamos. O meu coração bate por automatismo fisiológico. Eu não controlo isso. E se eu tentar interferir, eu passo mal. Eu tenho movimentos peristálticos que conduzem o bolo alimentar até embaixo. Isso é automático. Automatismo fisiológico. Que me mantém estável, que me mantém nutrido, que faz com que as coisas aconteçam. O seu sangue agora está sendo conduzido pelo corpo todo. Está levando nutrientes, recebendo milhões de funções, estão acontecendo, todas automáticas. Automatismo fisiológico. Nós não interferimos neles, estão presentes. Será que existiria um automatismo de ordem psicológica ou emocional que se desencadearia a nossa revelia, independente da nossa vontade? Alguém já teve aqui uma raiva? Você teve a raiva ou a raiva teve você? Parece que a raiva teve. Ok. A gente só vem entrar em ação, né? Tempos depois. Eu não devia ter feito isto. Quem é o ser pensante agora, que é o que caracteriza o humano, é o que vem depois. Então, as emoções, o automatismo de ordem fisiológica, também existe um automatismo de ordem psicológica, onde você é tomado por reações instintivas e emocionais que você não controla, não se dá conta e que vem do reino anterior.
Essa é a origem. Você já teve várias reações violentas, ou não? Ou agressividade e violência para você não são sinônimos? O outro ponto que você colocou aí, ele fala do animal, do beija-flor, do bem-te-vi, né? Sim. Não é bem-te-vi. Isso. O comportamento de defesa, né? Isso. Esse é um elemento também que fica complicado, às vezes, nas nossas reflexões. Isso. Quando eu estou me defendendo de um ato violento, eu estou sendo violenta ou não? Isso, perfeito. Então, aí vamos ter que definir o que é violento. É aquele comportamento, se for, você está sendo violento, porque está usando da mesma arma, da mesma coisa. Se o seu conceito mudar, aí você vai ter que ter outro raciocínio. Então a violência não é apenas o comportamento. Já assistiram o jogo de futebol? É fantástico, eu nunca vi tanto imbecil junto. Os que correm, os que falam principalmente. E eles dizem assim, quando um bate na canela do outro, que o outro cai, feito um animal, e ele diz assim, mas ele não teve a intenção. Caraca, o que esse cara está querendo dizer? Ele olha o comportamento externo, um chute, que alguém acertou a canela do outro, dói pra caramba, o cara cai, se contorce no chão e o outro diz, não foi intencional. Como não foi intencional? Não está a sua intenção, você entrou no jogo para jogar. Quem foi que impôs você para jogar se não foi você mesmo? Ou seja, toda a argumentação não tem a menor lógica, não tem o menor sentido. Instinto não tem lógica, não tem sentido, por isso é instinto. Então, quando você vê aqueles monte de bípedes e implumes correndo no campo, você não está vendo gente, você não está vendo um ser humano, porque o ser humano não se comporta desta forma. O que caracteriza o comportamento humano é quando ele usa a razão, a inteligência. Até então existe apenas o quê? Animais. Uma correria instintiva para uma satisfação, um prazer. Como qualquer animal caça para a satisfação de uma necessidade. O animal tem necessidades reais. Comer é uma necessidade real. Todos os humanos comem. Todos os humanos têm necessidades reais. E muitas artificiais. Você come um monte de coisa que você não precisa. Então não é uma necessidade real. É quando entra a sua parte humana, desejos, sonhos, satisfações, instintos, sentidos, é o que caracteriza as diferenças dos animais. Por isso nós fazemos tudo isso. Vou dizer uma coisa que vai ficar muito complicada para as pessoas. Ai meu Deus, vamos ver. Espere o raciocínio para depois vocês me criticarem, tá? Atividade física não é uma atividade fisiológica. Nenhum animal vai para a academia. Nenhum animal faz atividade física como nós fazemos. Ele corre para pegar a presa, atividade física. Satisfaz a presa, ele para, ele dorme e acabou. Nós não caçamos mais, nós não saímos mais, mas precisamos de uma atividade física. Aí nós criamos esta atividade física. Dá para ver como o ser humano interfere na rota normal das coisas? Nós então vamos ao trabalho, que antes o trabalho era o quê? Caçar, pescar, cozinhar. Tudo isso é um trabalho que envolve inúmeras atividades físicas. Então você comia, nutria e acabou. Ninguém precisava estar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ninguém fazia isso. Já estava feito. Aí nós não fazemos isso, interferimos então num projeto. Temos que criar um outro substituto para fazer. Surge então a atividade física, como nós a entendemos hoje, para suprir uma necessidade que o corpo tem, mas por um substituto. Então nós temos inúmeros comportamentos que a sociedade traz,
que é uma distorção do mundo natural, do mundo original, mas que temos que fazer adaptação. Qual a espécie que faz isso? Somente a nossa. Nenhuma outra espécie na superfície da Terra tem este comportamento. Mas nós temos então comportamentos que estão de acordo com a evolução das várias espécies que nós temos aqui. Em 1866 surgiu esta teoria. Essa teoria é engraçada, porque ela é aceita por alguns hoje, totalmente não aceita por outros, e uma briga terrível, e eu não brigo mais com absolutamente ninguém. Então, eu vou mostrar a teoria como é. Aqueles que estiverem convencidos pelos argumentos dela, ficarão a favor. Aqueles que estiverem contra os argumentos dela, que estiverem convencidos, ficarão contra elas, e tudo muito bem, passe bem, durma em paz, porque eu não me interesso por isso. Mas é somente isso, um jogo de argumentos para convencer um e outro. No ano de 1866, foi publicado uma ideia de que, por exemplo, no desenvolvimento fetal, nós, os humanos, passávamos por vários tipos de animais. Por exemplo, no começo nós parecíamos um peixe, depois uma salamandra, uma tartaruga, uma galinha, um porco, um coelho. E se vocês olharem bem por aqui, assim, nesse desenvolvimento, tem aqui até um fossilzinho bonitinho, um biquinho também, né? E este aqui que seríamos o culminar nosso. Isso foi aceito por um tempo. Isso aqui é um desenho. Não existiam câmaras fotográficas na época, não existia filmagem, então eles faziam mais ou menos isso e achavam que era assim. É mais ou menos isso que eu estou dizendo, que nós herdamos de todas as outras espécies alguma coisa no nosso desenvolvimento. E no desenvolvimento do embrião, é como se nós revivêssemos cada fase animal desta. Aqui você tem uma fotografia do tempo atual, aqui as imagens de desenho, e aqui o que existe de real hoje, com o advento da nossa tecnologia. Parece, né? É parecido. Mas está lá. Vocês já viram alguns fetos, eu não encontrei fotos disso, que nascem prematuros, por exemplo, sem o cérebro, ou o cérebro para fora. Você já viu alguns? Eles parecem animais, não parecem? Tem pelos, eles nascem peludos muitas vezes. Se você olhar, você vê um bichinho, não parece humano. É como se ele interrompesse o processo de desenvolvimento e ele nasce mais ou menos parecido com aquilo. É um trauma muitas vezes para a mãe, quando vê aquilo lá, ela vê que é um animal que está ali e que saiu de dentro dela. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, muitas coisas são evitadas. Então você interrompe a gravidez antes do tempo, faz um monte de coisa, essas coisas todas aí. Mas ainda nascem bastante gente desse jeito, por aí. Deformadas, vivem poucos dias, mas estão lá parecendo alguns animaizinhos. Tá? Tudo bem até aí? Tá? Esse estágio, o trânsito entre a fase anterior, instintiva, e a que se apresenta consciência, caracteriza-se por uma predominância poderosa dos hábitos automáticos e dos fenômenos de defesa e preservação da vida pela predação inconsciente que mantém a consciência violenta, agressiva. Então pensa bem, estagiamos em fases anteriores. Ao passar para outra fase, essa nova fase é o seu desafio, é o seu começo, é o seu recomeço. Você já vem com uma bagagem imensa de quê? De preservação, de defesa, que deveria existir nas outras fases em que a vida se manifestou. Então, naturalmente, não mexa com um filho perto de uma mãe, porque a humana não vai se manifestar. Quem vai se manifestar é o animal defendendo a cria. É a emoção que vai prevalecer. É o instinto de conservação que vai prevalecer. Deu para entender mais ou menos isso? E aí, baseado, intuído, não sei, mobilizado por esta emoção, ela terá um comportamento violento ou agressivo. Será que são sinônimos? Será que eu posso quebrar a cabeça de alguém
sem ser agressivo? Preste atenção no que você está dizendo. Vamos falar disso maior. Eu posso quebrar a cabeça de alguém sem ser agressivo, sem ser violento, ou toda vez que eu tiver que quebrar a cabeça de alguém, vou ter que ser agressivo e violento? Depende, olha só. Ok. Dá para perceber que isso é característica humana, as outras espécies não têm isso. Você já viu um leão vingativo? Eu apanhei. Vou ficar lá em cima, observando. Quando ele estiver dormindo, eu vou lá e pimba, já que eu não posso enfrentar ele de frente. Já viu um leão fazendo isso? Os animais são territorialistas. Eles marcam o território e quando um outro entra, eles brigam. Eles são violentos. Mas há planejamento nisso? Você acha que existe? Mas eles brigam. Já viu eles brigando? E eles matam uns aos outros. Mas o perdedor deixa de ser o alfa da sua turma e simplesmente se submete a qualquer outra coisa, vai embora e acabou. O humano faria isso. Então o humano tem a violência, a agressividade das fases anteriores, mas ele tem alguma outra coisa nele que o diferencia e o que motiva a sua agressividade, a sua violência. Concorda comigo até aí? Olhe para você. Quantas vezes você perdeu as estribeiras? Eu não sei o que é estribeira não, mas falam muito por aí. Já perdeu as estribeiras? Você pensou em perder as estribeiras? Quando você pensou, você já tinha perdido. Não é assim? Concorda comigo? Que parte de você estava falando naquela hora? A humana? A animal? Concorda comigo? Alguma coisa muito mais rápido do que o seu pensamento tomou conta de você. E o que é mais rápido que o seu pensamento? Os seus instintos, as suas emoções. Essa é uma diferença básica para se entender o processo todo. É a velocidade. As pessoas sempre acham que a coisa mais veloz do mundo é o pensamento. E não é. Instinto é mais rápido do que o pensamento, emoção é muito mais rápido do que o pensamento. Existe uma infinidade de crimes. Opa, já botei uma palavra doida aqui. O que diabo é crime? Tá bom? Porque crimes pressupõe uma sociedade e uma determinada espécie que disse que este comportamento é criminoso. Você já viu os crimes dos leões? Tem um legislador lá dizendo: o leão que der 4 mordidas, ele será punido. Já viu isso? Não existe isso das outras espécies. Então não existe crime. Existe violência. Existe agressividade. Mas não existe crime. Crime vai aparecer numa outra espécie. Qual delas? A nossa. Em alguns casos, ocorrem os fenômenos do medo, de enfrentamentos e a permanência das paixões vigorosas, portadoras de caráter competitivo, defensivo e agressivo, que desencadeiam a violência. Olha só, violência, a coitadinha chegou aqui agora. Mas nessa espécie humana, o medo, que falamos dele lá, algumas palestras anteriores, ele pode ser gerador de violência. Concorda comigo? Paixões, vocês acham que pode ser gerador de violência? De crime também? Também? Segundo a nossa sociedade, isso. Ok. A competição pode ser? Quando você quer se defender, você pode agredir? Pensa um beija-florzinho agarrado por um humano. Ele olha por um humano assim e diz: meu Deus, um monstro.
olha o tamanho dessa coisa que me agarrou. E ele dá umas bicoradazinhas assim. Está se defendendo e sendo agressivo. Esse mesmo comportamento de lá pode existir. E é possível que exista em mim e em você. Então, nós estudamos outras emoções. Será que a violência já tem uma diferença? Será que a violência, então, é apenas a manifestação de uma emoção? O ser culpado pode ser violento? O quê? O ser culpado Sim. pode ser violento? Sim, até com ele mesmo, né? O ressentimento pode ser violento? O ciúme pode ser violento? A preguiça pode ser violenta? Então, em nós temos um comportamento externo caracterizado por agressividade, que nós denominamos de violência, mas que ele é motivado por alguma coisa, ele é enchido de energia por uma coisa, ele tem estímulo de uma coisa. Tudo bem até aí? É assim mesmo? Vocês acham que é? É um caminho. Eu estou com uma dúvida. Se já dá para responder ou é só no final. Se a violência é algo que acontece a partir do reino animal ou até anterior, ou só surge quando, nesse período de transição. A violência. Eu acho que ela está aqui. Força de ação e repulsão. É uma violência. É um comportamento de afastar ou de aproximar. Quando a plantinha está se alimentando, ela está fazendo um ato de violência. Pegando outro serzinho, um mineral, e triturando ele, trazendo ele para dentro de si, porque ele me é útil e tudo mais. Ela pensa nisso? Provavelmente não. Quando uma vaca come a grama, é um ato de violência. E fora disso, será que não tem a violência? Vocês já viram, eu dei aqui exemplo nas outras emoções, um furacão raivoso. Mas um furacão não é violento. Pelos conceitos de violência, algo que destrói tudo, por exemplo. Um maremoto, uma tsunami. Mas será que eles estão imbuídos de alguma emoção? Então será possível que a violência também exista sem a emoção? É uma pergunta. Será que tem algum ser humano, era aí que eu queria chegar, que é capaz de ter comportamentos violentos sem emoção? Não, psicopata, né? Uma pessoa que não prestou. Por esse seu conceito de Sim. violência, sim. Sim. Ok. Aí ela já colocou uma outra coisa que ela chamou o psicopata. O psicopata é o quê? Assim como a sociedade criou um conceito para crime, ela criou também um conceito para o indivíduo que se comportar dessa forma, ele será isso. Por isso as ciências do comportamento. Elas estudam o comportamento. Vamos chegar lá, tá? Mas vamos pensando aí, o que é violência? Como ela se manifesta? Aonde ela está? Onde é que ela se manifesta? Em mim. Será que eu posso fazer alguma coisa? Eu devo lutar contra a violência? E a luta não será uma violência? Como é que eu luto contra alguma coisa? Sabe os pacificadores que vieram à Terra, que deram exemplos de humanidade? Eles não eram divinos. Todo pacificador que veio à Terra era apenas um humano, manifestando o comportamento humano, que no comportamento humano um deles é a não violência, amor, paz. São coisas que só os humanos podem ter. Quem não estiver manifestando isso, será que somos humanos só porque somos bípedes em plume? Há demoradas discussões médicas
em torno da questão da violência e da saúde. Constantes estudos epidemiológicos procurando encontrar criminosos que apresentem distúrbios mentais, havendo-se chegado à conclusão quase generalizada de que a insanidade psíquica não seria responsável pela alta incidência de ocorrências criminosas. Então, quando se estuda a psique humana, a forma mental humana, você vai encontrar seres que estão doentes e seres que não estão doentes. E o ser que é doente, necessariamente ele é violento, ele comete crimes? Não. Se chegou a essa conclusão que não. Porque, primeiro, o crime é um comportamento que uma sociedade diz e taxa este comportamento é criminoso. Uma outra sociedade pode pegar aquele mesmo comportamento e dizer este comportamento não é criminoso. E o crime, minha gente, depende de quem está no poder. Quem dita as regras, as normas, eles é quem dizem isto aqui é criminoso, isto aqui não é criminoso. Deu para entender isso? Isso é a humanidade que faz, são os humanos que fazem isso. Os humanos condenam ou absorvem, segundo um critério que eles mesmos criaram, sendo ou não violento. Neste contexto, um comportamento violento pode ser elogiado, motivado, incentivado e não ser criminoso. Porque é uma sociedade tal que determina o que será criminoso ou não. Então aqui já não é mais o comportamento que é violento. Nós temos países que você tem a pena de morte. O que é a pena de morte? É você eliminar de uma sociedade alguém que eliminou outra pessoa. Se você matar, a sociedade te mata. Quando ela te mata, não é violência, não é antiético, não é criminoso. Quando você comete, é antiético, é criminoso. Quem é que dita isso? Os humanos. Em nenhuma outra espécie isso existe. Então, usar de violência necessariamente não é criminoso, desde que esteja num contexto social. Porém, para a natureza, como será isso interpretado? Para a sua consciência, como será isso interpretado? Você provavelmente já cometeu crimes e que você tem medo de confessar, que você não diz para ninguém, que só você e algum cúmplice, se teve, é que está sabendo. Mas será que você não é criminoso porque fez isso? Será que você não foi violento porque fez isso? Ou será que o crime é apenas aquilo que os outros veem? No mundo da política eu me lembro de alguns políticos justificam o comportamento dos outros dizendo assim, mas ele, o único crime dele foi ser pego. Se ele não tivesse sido pego, não teria problema. Nós somos a única espécie que faz isso. Nenhuma outra faz isso. Mas nós estamos vivendo um momento peculiar na nossa sociedade, no nosso Brasil, no nosso grupo Carmo em especial, onde a violência está em evidência. A violência manifestando-se de todas as formas possíveis e imaginárias. É um ato violento ou é um comportamento apenas criminoso por uma sociedade? O que é que você acha? Somos, no entanto, de parecer que as tendências biológicas, enfoque também biopsicológico, levam à violência, que se apresentaria como decorrência de componentes biológicos e psicológicos descompensados, resultantes nas agravações das heranças conscienciais do cérebro do indivíduo. Então veja bem, nós temos uma tendência agressiva que herdamos de outras funções que já tivemos, de outras espécies que existem dentro de nós. Porém, além disso,
tem um agravante biológico deste corpo atual, que também pode favorecer a violência. Temos um comportamento psicológico deste corpo atual, que também pode favorecer a violência. Você já ouviu falar no velho ranzinza? Quanto mais esse homem fica velho, mais ranzinza ele fica. Já ouviram falar isso? Muitas vezes é um componente biológico. A ausência de testosterona estimula a agressividade em alguns homens. Na velhice, a testosterona começa a cair, gerando um velho ranzinza, um componente biológico. Mas ele não foi só isso, ele foi ranzinza um diazinho, cultivando uma atitude de ranzice. Existe isso? Vocês me entenderam? Ok. Então, cultivando essa atitude de ranzice, ele desenvolveu hábitos, costumes psicológicos. Então, há um componente psicológico na agressividade, há um componente psicológico na biologia, há um comportamento social que às vezes estimula este comportamento, desenvolvendo cada vez mais a violência. É engraçado porque a ausência de testosterona estimula a violência e o excesso de testosterona também. Então há homens que ficam extremamente agressivos quando se toma dose maciça de testosterona. E outros homens, a ausência de testosterona faz eles ficarem Tem algum agressivos. componente desse na mulher? Também. Aí, toda mudança hormonal é provocador de emoções, principalmente nas fêmeas. Agora, as fêmeas, aí vem o comportamento psicológico e social. Elas foram, não sei se vou usar a palavra feia agora, elas foram educadas, não sei se isso é educação, a se conter, a não expressar, a não jogar para fora. E no macho foi de sair jogando tudo para fora. Então, o que é a violência? Se for apenas a manifestação comportamental, você vai dizer que o homem é mais violento do que a mulher. Mas se você aceita o conceito de que não, a violência está acontecendo dentro da pessoa, independente dela ter um comportamento externo, todos dois somos violentos, manifestando ou não aquele comportamento. Agora, tem um componente social? Tem. Você nunca vai ver um monte de leão se reunir, vamos ficar assim, uma fila imensa, traz os 2 leões para brigar, para a gente ficar aplaudindo. Não existe isso. Nesse reino não existe isso. Então ninguém vai brigar para receber aplausos e ganhar não sei o que lá. Ele vai brigar, ter um comportamento violento para satisfazer sua necessidade fisiológica de fome ou para manter a autoridade naquele grupo que ele faz parte, sem que ninguém veja. Não tem às vezes plateia. O ser humano, a plateia, desenvolve um papel importantíssimo. Você vai pegar jovens no decorrer do desabrochar da sua mocidade, na adolescência, tendo que ser violentos para poderem fazer parte do grupo em que ele está se enquadrando. Ele tem que passar por algumas provas e não sei o que lá, para mostrar que ele é isso e aquilo outro e poder fazer parte do grupo. Nos grupos criminosos, isso é mais acentuado. Então você tem que matar para poder ser aceito naquele grupo. Você tem que colocar uma característica tal para ser aceito naquele grupo. Você sempre é um estímulo à violência e aquele grupo aplaude. Lhe dá uma posição de destaque. Aspectos psicológicos começam a invadir esse indivíduo. Ele começa então a fazer parte daquilo. No grupo maior, se você é violento, você é punido. Aparece um outro estímulo. Bate nele, prende ele, elimina ele. Tem funcionado isso? Tudo leva a crer que não tem funcionado. Os países que têm pena de morte não baixou o nível de violência. E a pena de morte é uma pena que é para os outros, não é para quem morre, porque você morreu, você não vai ser mais nada. Mas é a lição que fica para os outros. Olhe,
Se você fizer este ou aquele comportamento, você também vai se submeter a isso. Porque fulano foi, você também será. E não é verdade. Porque em todos os países que isso existe, pretos, pobres, é quem são eliminados. Existem outros valores na sociedade que interferem nesse contexto todo, justificando, explicando e mantendo a violência. O que é a violência, então? Onde é que ela está se manifestando dentro de mim? Porque parece que a da sociedade eu não tenho controle. Parece que a dos outros eu também não posso interferir. Mas será que eu posso interferir na minha? Será que eu posso modificar a minha violência desde que eu não concorde com ela? Porque se eu concordar com ela, por que eu vou mudar? Eu vou incentivá-la, né? E como um grupo, por exemplo, o próprio ser humano, um grupo maior na sociedade, vamos dizer assim, que usa sempre uma mesma frase, de violência gera violência. Mas se o ser humano já tem essa violência dentro de si, como é que eu vou gerar em outra pessoa? Essa violência para mim não pode ser só minha? Ela é sua, do quem está do seu lado, do outro, à esquerda, à direita, acima e abaixo, que isso é a sociedade. Só a violência de todos. Está em todos nós. Agora, está como? Como ser humano ou como resquício de espécimes anteriores? Porque como ser humano, nós seríamos humanos, não porque somos bípedes ou implumes, mas quando tivermos comportamentos de humanos. Então o humano estaria usando o quê? A razão, a inteligência. Enquanto se não estiver usando estas faculdades, E muitos até usam, mas usam para justificar a violência, né? Vamos chegar lá. Ok. Será que estas faculdades humanas também se deterioram? Certamente. Necessariamente a deteriorização mental, o doente mental, ele não é violento. Necessariamente não. Algumas patologias levam você à violência, mas não são todas. A violência consigo, quando eu me mato. A violência comigo com os outros, quando eu me mato e mato os outros. E eu sou doente. Nem todas as pessoas que fazem isso são doentes. Seria consciência, né? A consciência do fato. O que é que vem depois disso, entendeu? O que é que difere a gente? O que é que nos torna diferente das outras raças? Entender que essa violência está dentro de mim é o primeiro passo para eu dizer assim, bom, ela está, e eu identifico ela dentro de mim o tempo todo. Agora, justificar para manter nesse estado é a plantinha que quer passar a ser vegetal, que quer passar a ser mineral. É o animal que quer imaginar que daqui não sai um, daqui ninguém me tira, porque agora eu virei planta. Não funciona, meu filho. Animal tem que ter comportamento de animal. Humano tem que ter comportamento de humano. E será que a violência faz parte do humano? Os fatores sociais apresentar-se-iam como decorrência das condutas no contexto da sociedade. Então nós somos esse indivíduo que temos uma sociedade e que ela justifica, ela explica, ela dá o referendo para ela mesma e para os executores. E você pode ir para casa dormir em paz e dizer, eu sou humano. É a sociedade que faz isso. E se a gente mudar os personagens da sociedade? Porque para mim a sociedade ela não existe. A sociedade é um processo. A dança não existe. O que existe são os dançarinos. Se eu quero mudar a dança, eu tenho que mudar os dançarinos. O andar não existe. O andar é um processo. O que existe são as pernas. Se eu quiser fazer uma mudança no andar, eu tenho que mudar as pernas. Toda mudança que venha através do social é mentirosa, é enganosa, nunca acontecerá. Toda e qualquer mudança efetiva, determinante, definitiva, permanente que venha a existir, acontece no indivíduo. Se
se não for nele, não tem outra forma. Não tem outro jeito. O que é que vocês acham? Vamos refletir por aqui? Querem perguntar alguma coisa? Podemos deixar isso para depois. Tem várias coisas pela frente. Mas se ficou a pergunta, se ficou o desejo de conhecer mais, aí eu acho que valeria a pena. O que é que vocês acham? Não seria uma violência, seria uma concordância. Uma característica humana. Falta Pensar. muito ainda, né? Pra ver. Falta. Então, Falta. esse dado é importante para a gente Falta, sim. concordar. Mais um, para dar um tempinho fechado. É natural que a criatura humana seja dirigida pelas suas paixões, enquanto nela prevalecem os remanescentes ancestrais do processo evolutivo. Então é natural que você seja levado por quê? Pelas suas paixões. Se você, o que existe em você, que preserva, ou melhor, que está mais gritante, são as paixões, é claro que você vai se comportar desse jeito. Se em você começar a haver alguma mudança, que você agora é guiado pela inteligência, pelo conhecimento, pela mente, é natural que você tenha outro comportamento. Passa a ser natural. Quando você abrir a porta de sua casa de manhã, olhe todo mundo saindo de casa e você vai ver todo mundo motivado por paixões, por desejos. Não é por inteligência, não é por conhecimento. Todas as mudanças, a cadeira que você está sentado foi criada por um desejo de alguém. Um dia alguém desejou sentar melhor e criou uma cadeira. As paixões não são de todos ruins. Tudo que existe ao nosso redor é motivado por um desejo. Tudo de bom ou de ruim foi criado por um desejo. Tudo de certo ou de errado foi criado por um desejo. Então é natural que a criatura seja dirigida pelas suas paixões. Porque nós ainda, prevalece em nós ainda esse resquício, essa herança que vem de outros reinos, de outras etapas. Mas nós não temos como voltar, entendeu? Nós temos que assumir que não somos mais isso. Que o animal que existe em mim deve ser modificado. Porque eu agora estou vestindo uma indumentária diferente. Porque eu agora tenho 2 pernas, 2 braços, mas eu tenho uma cabeça acima do pescoço e que ela pensa. Ou deveria pensar. Será que estamos pensando? Ou estamos sendo pensados? Existe um grupinho bem pequenininho que pensa. E que então diz, pense assim, comporte-se assim, faça isso, faça aquilo outro. E você faz. Então você não pensa ainda. Você é pensado. Esse é o problema da sociedade. A sociedade impede que a gente pense. E nós vivemos então sobre costumes, hábitos que os outros fizeram isto. As religiões são espertas nisso. A cultura, a filosofia e a ciência também está nesse caminho. Buscando criminosos, ou seja, enquadrar indivíduos de comportamento numa sociedade que ele determinou, baseado em coisas biológicas ou psicológicas. Isso é ir de encontro à liberdade humana. Isso é um atrofiamento da inteligência. E a ciência está fazendo isso. Vamos pensar bem aí. Vamos ficar assim nesses dias que a gente ficar pensando. O que é violência? Quando é que ela se manifesta em mim? E quando ela se manifesta nos outros? Tenta ficar como observador. Apenas observando o comportamento e o que acontece. O que acontece dentro de você. Quando você tem um comportamento, foi motivado por quê? Você já teve um comportamento sem motivação nenhuma? Será que tem seres humanos que têm? Será que existe um ser humano que é capaz de atos, outra palavra estranha agora, de crueldade? Violência é uma coisa, crueldade é outra coisa. Será que existe um ser humano
que é capaz de crueldade? Será que ele é um ser humano? Pertencer a uma espécie é ser da espécie. Percebe que nós, dessas outras espécies, somos os únicos que paramos para pensar nisso, que estamos refletindo sobre o nosso próprio comportamento, sobre as nossas próprias emoções, sobre o que eu realmente penso. Nenhuma outra espécie faz isso. Então em nós é capaz que alguma coisa seja diferente. Por quê? Por causa disto. Então se eu abdicar desta capacidade de pensar, de refletir, de observar, eu estou abdicando da capacidade de ser humano. E a minha ideia é estudar as emoções, porque só no ser humano as emoções existem. Estudamos várias delas aqui, chamadas negativas. Eu queria que entendêssemos que não é negativo porque eu gosto ou não gosto, mas se eu entendê-las. E que existe uma infinidade de outras, maiores e melhores, esperando por nós, para que possamos desfrutar quando venhamos a ser humanos. Então eu voto de humanidade para todos vocês. Obrigado por hoje.